Hi everyone and welcome. I am joined today by Anatol Lieven. Olá a todos e bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Anatol Lieven, ex-professor em Georgetown e atualmente diretor do programa Eurásia no Quincy Institute for Responsible Stagecraft. Excelente publicação. Bem, acho que a grande notícia é que a diplomacia está avançando lentamente. Acho que muitas pessoas inicialmente, com esta proposta de cessar-fogo, esperavam, pelo menos na Europa, que isso seria algum tipo de acordo de pegar ou largar para a Rússia. Mas então vimos, quando Trump sugeriu que eles falariam sobre território e usinas de energia, que isso, é claro, era mais sobre um acordo de paz final, em vez de apenas um cessar-fogo. No entanto, eles já realizaram a ligação telefônica agora, e quero saber sua perspectiva sobre isso. Qual é o caminho diplomático que você vê aqui? Ou como você interpreta isso? Diplomatic path you're seeing here, or how do you make sense of this? Acho que o processo de paz está avançando lentamente, mas sempre seria lento. Quero dizer, não sei se o próprio Trump acreditava que poderia resolver isso em 24 horas, mas não acho que mais alguém acreditasse. Teria sido extremamente incomum se, em uma ligação desse tipo, eles resolvessem todas essas questões extremamente complexas, que, é claro, também precisam ser apresentadas aos ucranianos para seu acordo. Mas o acordo de ambas as partes, para encerrar os ataques à infraestrutura energética, eu acho, bastante significativo. É uma concessão importante por parte dos russos. Eles tornaram a destruição da infraestrutura energética da Ucrânia uma parte fundamental de sua estratégia desde os primeiros meses da guerra. E você sabe, é uma área onde eles têm uma enorme vantagem e onde podem causar imensos danos à economia ucraniana, e já causaram danos imensos. Enquanto isso, os ataques ucranianos à Rússia, embora significativos, foram muito, muito menos danosos. Então, a Rússia abriu mão de uma certa vantagem e até agora não obteve nada em troca, exceto, você sabe, talvez uma medida de boa vontade de Trump e o compromisso dos americanos de continuar trabalhando por um acordo de paz. A posição russa, é claro, é que os americanos também não conseguiram um cessar-fogo total no terreno. Agora os russos, obviamente, rejeitaram isso, porque no terreno, eles agora têm vantagens realmente significativas. E como sua última vitória em Kursk mostra, o tempo está a seu favor. Então, obviamente, eles não vão abrir mão de seu maior ponto de pressão sobre os ucranianos, a menos que, como os russos exigiram, certas coisas sejam definidas e certos acordos sejam alcançados com antecedência, pelo menos em um esboço. E, em segundo lugar, se a Rússia vai abrir mão de sua vantagem militar no terreno, então a Ucrânia tem que ceder algo em troca. Then Ukraine has to give up something in return, and what the Russians are demanding, of course, is that the Ukrainians. E o que os russos estão exigindo, é claro, é que os ucranianos e o Ocidente parem de fornecer armas e inteligência à Ucrânia durante o período de cessar-fogo, o que obviamente não tem sido aceitável. Na verdade, a administração Trump não pode cumprir isso porque há também o aspecto europeu. Então, sabe, isso avançou um passo adiante. Não sabemos os detalhes do que eles podem ter discutido. Quero dizer, algumas coisas, acho, estão se tornando claras gradualmente. Os ucranianos não vão recuperar o território que perderam. Quero dizer, o reconhecimento ucraniano desse território perdido, mas eles não podem recuperá-lo militarmente. Acho que, a menos que os russos consigam uma vitória militar esmagadora nas próximas semanas ou meses, eles não ganharão território adicional significativo que os ucranianos ainda mantêm. O eventual cessar-fogo será onde a linha de batalha parar. O aspecto-chave disso, que a última declaração após esta conversa sugeriu, é que, em troca de um relacionamento radicalmente novo com os Estados Unidos, no qual os Estados Unidos basicamente encerram sua pressão sobre a Rússia em um conjunto de pontos, e claro, encerram as sanções, a Rússia, em troca, abandonaria suas condições inaceitáveis em relação à Ucrânia. Unacceptable conditions vis-à-vis Ukraine.
because, while there are some conditions the Ukrainians will have. Porque, você sabe, embora existam algumas condições que os ucranianos terão que concordar, e muitas das quais não dependem realmente dos ucranianos, como a adesão à OTAN, há outras que nenhum governo ucraniano pode aceitar. Quer dizer, eles não podem concordar em se retirar de territórios que ainda controlam, e não podem concordar em desarmar a Ucrânia, o que foi pelo menos uma exigência russa no passado. Quero dizer, talvez certas limitações de armas, mas não o desarmamento. Então teremos que ver. É disso que se trata esse processo. No entanto, há um problema colossal do ponto de vista russo, e isso se chama eleições nos Estados Unidos. And that's called US elections. As a Russian commentator remarked to me, Como um comentarista russo me disse há algumas semanas, o problema de fazer qualquer acordo com a América é que ele não pode ser garantido por mais de 4 anos no máximo. Porque em 2028, os democratas podem vencer e simplesmente rasgar tudo, e estaremos de volta à estaca zero. Então os russos querem tornar qualquer acordo de paz o mais concreto, detalhado e formal possível. Agora, a questão é que é por isso que os russos querem muito algo assinado sob a égide das Nações Unidas. Mas veja, o problema também é que para um tratado real ser assinado entre a América e a Rússia, 2/3 do Senado tem que votar a favor. 2/3 of the Senate has to vote for it. Now, in the mood the Democrats are, they will never. Agora, no estado de espírito em que os democratas se encontram, eles nunca concordarão com nada proposto por Trump. Portanto, você não terá um tratado Assman-Rússia. Você terá algo muito mais vago e provisório do que isso. Na minha opinião, muito compreensivelmente, isso é um problema para Moscou, pelo menos quando se trata de fazer concessões. Porque há uma sensação no establishment russo de que desistimos de algo concreto e permanente, e em troca, recebemos algo com uma vida útil de talvez não mais do que 3 anos e um pouco. Sim, e claro, houve tudo isso. Sim, o maior medo, eu acho, dos russos é entrar em outro acordo de Minsk. Mas o acordo de Minsk também foi aprovado sob a Resolução 2022, então também era vinculativo pelo direito internacional, mas não adiantou nada. Mas eu queria perguntar sobre como deve ser a base de um acordo de paz. E até que ponto ele precisa ser complicado, eu acho, em termos de conseguir o apoio dos ucranianos e também dos europeus. Porque os ucranianos estão bastante relutantes em aceitar muitas coisas. Mas como você mencionou, a questão da expansão da OTAN é algo em que eles realmente não têm voz. As concessões territoriais, eles sempre poderiam simplesmente dizer que não as reconhecem, mas você sabe, fazer as pazes com a realidade. E eu acho que o último seria as garantias de segurança. Eles também não podem exigir garantias de segurança dos Estados Unidos, então não tenho certeza de quanto eles têm a dizer. Além disso, com Trump possivelmente colocando mais pressão sobre a legitimidade de Zelensky, os ucranianos também podem ser pressionados. Mas os europeus são bastante hostis. Se você ouvir a retórica dos ucranianos, britânicos e franceses especialmente, como seriam os fundamentos de um acordo de paz se houver necessidade de também conseguir o apoio dos europeus? Bem, quero dizer, os europeus, você sabe, seu papel principal é oferecer à Ucrânia um caminho minimamente credível para a adesão à União Europeia. E mais concretamente, oferecer um pacote realmente substancial para a reconstrução ucraniana. E isso quase certamente teria que ser trabalhado também com a Rússia, porque há, você sabe, toda essa conversa de confiscar os 300 bilhões em ativos russos para isso. Bem, isso poderia ser acordado se fosse pago em um fundo conjunto, e você sabe, com somas equivalentes da União Europeia, e uma parte considerável da participação russa iria para reconstruir as áreas da Ucrânia controladas pela Rússia. Quero dizer, tudo isso. Of Ukraine. I mean, all this, but that's the biggest thing that the Europeans have to offer. Mas essa é a maior coisa que os europeus têm a oferecer. Realmente, é a reconstrução e um caminho para o UE, o que, aliás, a Rússia concordou.
os russos disseram publicamente que é o direito soberano da Ucrânia aderir à OEE. Minha visão cínica é que isso é porque eles acham que isso nunca vai acontecer. Mas, de qualquer forma, eles disseram que não têm objeção a isso. Mas meu medo é, veja, que essa proposta europeia, sobre a qual Starmer e Macron ainda estão falando, de uma força de paz europeia, de dezenas de milhares de tropas na Ucrânia, como parte de um acordo de paz, ou após um acordo de paz, com ou sem um acordo russo, não vai acontecer. Os russos vão rejeitar. Starmer disse que isso não pode acontecer sem o respaldo e garantia dos Estados Unidos, que Trump não dará. Mas é claro, ao manter isso em discussão, os europeus poderiam encorajar os ucranianos a continuarem pressionando por isso, atrasando assim um acordo de paz, até que, bem, várias coisas possam acontecer. Os russos nunca concordarão com isso. Mas talvez os russos, em troca de desistirem disso, possam fazer alguma concessão em uma área diferente, como limitação de armas ucranianas ou mudanças na Constituição ucraniana. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que isso é... Another possibility is that it's left off the table. I mean, it's deixado fora da mesa. Quero dizer, não é introduzido no acordo de paz, mas também não é excluído do acordo de paz. E os ucranianos continuam tentando reintroduzi-los mais tarde. Bem, isso é uma receita para a catástrofe. É uma receita para a retomada da guerra. Uma terceira possibilidade é que isso irrite tanto Trump que ele finalmente diga: sabe, olhe, eu já disse várias vezes, isso não vai acontecer. Ok, europeus e ucranianos, vocês querem continuar. Continuem essa guerra, mas sem a América. E que ele reintroduza a suspensão de armas e inteligência americanas, o que deixaria a Ucrânia e a Europa em uma posição muito difícil. Mas é claro, a possibilidade final é que isso prolongue a guerra, e prolongue a guerra até que o exército ucraniano colapse. As chances disso, simplesmente não sabemos. Quero dizer, no último ano, a Rússia tem avançado, mas muito, muito lentamente. E não sabemos quão pesadas são as baixas, porque certamente não se pode confiar nas estimativas de inteligência ocidental. Então isso é um clichê terrível, mas a guerra é por definição um negócio arriscado. E como várias pessoas apontaram, na Primeira Guerra Mundial na frente ocidental, houve um impasse que durou 3 anos, seguido de colapso. E se qualquer um dos lados colapsar, não serão os russos. É por isso que acho que essa abordagem europeia é malignamente estúpida no que diz respeito aos interesses da Ucrânia. Concordo. Acho que não faz sentido algum. E de fato, até mesmo na Grã-Bretanha, a mídia está se voltando um pouco contra Starmer, porque a retórica está surgindo com essas ideias muito beligerantes de que enviariam tropas que na verdade não têm, que não podem enviar sem a proteção americana que os Estados Unidos não querem dar. E é muito incerto para mim qual é o propósito. É para sabotar algumas das negociações, ou é para elevar a relevância da Grã-Bretanha dentro da Europa, dado que está perdendo sua conexão com os Estados Unidos. É para dar aos europeus uma voz nas negociações de paz, ou eles realmente querem lutar contra os russos? Quero dizer, eu também gostaria de balançar a cabeça sobre isso. A retórica se tornou bastante absurda, eu acho. Bem, quero dizer, são todas essas coisas, mas acho que há um outro aspecto. Você sabe, por anos e anos, a mídia ocidental e os think tanks, totalmente errados, na minha opinião, continuaram insistindo que, você sabe, Putin não está realmente interessado em defender os interesses nacionais russos. Ou você sabe, ele não é um nacionalista russo. Ele não está realmente interessado na Ucrânia. Ele não se preocupa realmente com a OTAN. Não, tudo isso é sobre, você sabe, Putin tentando manter a autoridade doméstica e a popularidade e legitimidade internas e assim por diante. Bem, eu não acho que isso fosse verdade sobre Putin. Tenho certeza absoluta de que isso é verdade para Starmer e Macron. Quero dizer, você sabe, Macron, como todos disseram,
é um pato manco. Ele está politicamente falido. Ele não tem maioria no parlamento. Ele só consegue fazer as coisas por decreto. Mas ele ainda tem mais 2 anos e meio de mandato. Starmer, por mais estranho que pareça, embora tenha uma grande maioria no parlamento, a conquistou por causa da natureza bizarra do sistema eleitoral britânico, com menos de 1/3 do voto popular. Até algumas semanas atrás, ele era considerado, você sabe, como um tipo de pato manco, antes mesmo de sair do ovo, se é que você me entende. Before he'd even come out of the egg, if you see what I mean. His government was regarded as... Você sabe, o governo dele era considerado falido de ideias, intelectualmente vazio e assim por diante. E claro, você sabe, Macron, há um elemento de como eles chamam cosplay, jogo de fantasias nisso. Você sabe, Macron está vestido como de Gaulle, Starmer está vestido como uma espécie de Winston Churchill de baixo custo. E eles estão tentando, você sabe, com, lamento dizer, a aquiescência, de partes, pelo menos, da mídia francesa e britânica. Você sabe, eles estão tentando desempenhar o papel de grandes líderes nacionais, confrontados, você sabe, com o equivalente moderno de Adolf Hitler. With the modern equivalent of Adolf Hitler. Mas qual é claro, uma crítica-chave ao Acordo de Minsk sempre foi que, você sabe, era apenas um acordo entre Kiev e Donbas. Os europeus queriam obter mais reconhecimento de que a Rússia era uma participante, embora não aparecesse no documento. Mas achei que era uma crítica justa, que fosse tanto um conflito doméstico, quanto também tivesse parceiros internacionais. Acho que onde o Ocidente errou foi que não era apenas a Rússia. A OTAN também estava envolvida. Mas dado que isso representa mais ou menos uma fragmentação, ou se não um colapso completo, da arquitetura de segurança europeia que se tentou estabelecer após a Guerra Fria, isso é uma Europa sem a Rússia. O próprio Macron sugeriu às vezes que isso é algo que não pode ser estável, que mais ou menos uma Europa sem a Rússia se tornaria uma Europa contra a Rússia. Então, o que deu errado com a Europa nos últimos 30 anos? E, novamente, torna-se uma grande questão, mas pode-se ir para consultar isso. Well, I mean, Bem, quero dizer, a questão é que, você sabe, a França é menos poderosa do que era sob de Gaulle. Por outro lado, de Gaulle disse famosamente que grande parte de sua estratégia internacional era baseada em blefe. Ele estava blefando sobre a França ter um poder que realmente não tinha. Mas a questão é, você se lembra de como de Gaulle bloqueou a adesão britânica ao UE? J'ai dit non. Eu disse não. Ele não consultou a União Europeia. Ele não consultou a Adenauer, muito menos os holandeses ou os belgas, ou os andorranos, ou quem quer que fosse. Belgians or the Andorrans or whoever. He just said, from the point of view of France, this is not. Ele acabou de dizer, do ponto de vista da França, isso não é. Você sabe, nossa concepção da UAE não está nos interesses da França, e eu não permitirei, ponto final. Agora, Macron nunca esteve disposto a fazer isso, em parte porque, você sabe, 2 doutrinas cresceram no estabelecimento de política externa e segurança francês. A primeira, que remonta a muito tempo, é que a França só pode operar agora se liderar a União Europeia. Mas é claro, especialmente desde que os europeus do leste se juntaram, isso ainda poderia ter sido possível nos anos 1090. Mas agora não é, porque você sabe, os poloneses e os bálticos, apoiados pelos suecos e outros, bloquearão se tratar de uma política nova e independente em relação à Rússia ou à Ucrânia. A new policy towards Russia or Ukraine. But the second thing is that, for reasons I still... Mas a segunda coisa é que, por razões que ainda não entendo muito bem, grande parte do establishment francês se tornou quase britânico. Ou era até a chegada de Trump, em sua subserviência aos Estados Unidos. Possivelmente simplesmente porque, você sabe, talvez eu não sei o que é, mas bem, suponho que seja apenas isso. Você sabe, sob de Gaulle eu não posso. De Gaulle deve ter ido à América. Mas exceto por, você sabe, alguns intelectuais franceses ou aqueles, você sabe, as pessoas que acabaram na América como resultado da Segunda Guerra Mundial, muito poucos franceses, incluindo membros da elite, já tinham pisado na América. Clemenceau também não. I never set foot in America. Clemenceau didn't.
Yeah, you know, I mean, whereas of course now you have a situation in which Sabe, quero dizer, enquanto, é claro, agora você tem uma situação em que todas as figuras de destaque, certamente no mundo dos think tanks franceses e no mundo financeiro francês e assim por diante, muito parecidas com seus equivalentes britânicos, sabe, parte de seu cursus honorum foi passar anos em Nova York ou Washington. E isso meio que gerou uma cultura de deferência aos Estados Unidos, que de Gaulle teria achado, francamente, absolutamente abominável. Mas, como resultado, o problema com Macron não é apenas que ele se envolve em cosplay, mas suas mudanças de figurino ocorrem quase às vezes semanalmente. Então, sim, ele fala sobre como a Rússia precisa fazer parte da segurança europeia. Russia has to be part of European security, but if he had been... Mas se ele tivesse sido consistente sobre isso, ele teria dado total apoio ao processo de Minsk e teria dito, veja, o primeiro passo tem que ser a Ucrânia. Não podemos avançar até que o parlamento ucraniano aprove, com um adiamento de tempo, claro, absolutamente, mas tem que aprovar uma emenda constitucional garantindo a autonomia do Donbass. Até que isso seja feito, simplesmente não há um passo adiante. Claro, essa autonomia entra em vigor quando as tropas russas saírem e assim por diante. Mas tem que estar lá. Mas ele nunca esteve disposto a fazer isso. Já estava claro, anos antes da guerra, que a Ucrânia não poderia ser membro da OTAN, porque ninguém iria lutar, ir à guerra para defender a Ucrânia. Because nobody was going to fight, go to war to defend Ukraine. I still think that if Macron had... Ainda acho que se Macron tivesse se manifestado, sabe, antes da guerra, e dito a Zelensky, como Zelensky disse em público, que a Ucrânia não será membro da OTAN dentro do prazo que Zelensky pediu, 5 anos. Mas se Macron tivesse se manifestado e dito, veja, devemos encarar isso, a Ucrânia nunca será membro da OTAN. Portanto, vetarei qualquer proposta para que seja membro da OTAN. E devemos falar sobre outras garantias. Não acho que naquele momento Putin teria invadido a Ucrânia, porque isso teria aberto tantas oportunidades, sabe, precisamente para uma nova arquitetura de segurança europeia. Mas o que Macron realmente fez? Security architecture, but what did Macron actually do? You know, he went to Moscow and he spent how many hours... Você sabe, ele foi a Moscou e passou quantas horas foram conversando com Putin em termos de generalidades sobre novas atmosferas. E então você sabe, falei com pessoas que estavam ouvindo isso. E ele não conseguiu ser específico em nada concreto. Nem sobre Minsk, nem sobre a OTAN, nem sobre, você sabe, levantar sanções sobre a Crimeia e assim por diante. Então, quero dizer, o ponto é, você sabe, você realmente tem que oferecer algo concreto. E também não deve oferecer coisas concretas. Quero dizer, se Macron acha que, você sabe, incluir a Rússia em uma nova versão da segurança europeia, você sabe, é compatível, você sabe, com o exército francês na Ucrânia. Você sabe, quero dizer, eu não o empregaria para vender, você sabe, cebolas na Disneyland. him to sell, you know, onions at Disneyland. Well, I think it's going to be difficult to get something. Bem, acho que vai ser difícil conseguir algo baseado em Helsinki ou algo no estilo de uma casa comum europeia de Gorbachev. Mas, por outro lado, toda a premissa de ter a OTAN como uma manifestação de um hegemon coletivo na Europa parece não estar necessariamente desmoronando. Mas o que vemos, ou o que é razoável esperar em um mundo multipolar, é que os interesses que os europeus e americanos têm divergiriam mais, em oposição a um mundo unipolar ou bipolar, onde os interesses eram mais ou menos unidos. Então, dado que os Estados Unidos já têm menos recursos e outras prioridades, acho que parte do choque, é claro, vem agora com as declarações de Trump. E os europeus agora acham que têm que aprender a viver por conta própria. Acho que parte disso provavelmente vai se acalmar. Mas com os desenvolvimentos mais amplos, dado que esse hegemon coletivo na Europa não é mais uma possibilidade, você vê alguma oportunidade de novamente, não a Casa Comum Europeia de Gorbachev, mas algo que pelo menos construa um pouco mais sobre a Carta de Paris para uma nova Europa, algo sobre segurança indivisível, uma Europa sem linhas divisórias. Sei que é difícil obter um consenso em todo o bloco, dado que, como você mencionou, os bálticos, a Polônia e cada vez mais os escandinavos são bastante agressivos.
Mas quando o status quo se desfaz, algo mais tem que substituí-lo. But when the status quo unravels, something else has to replace it. Well, I mean, I think Bem, quero dizer, acho que a resposta ou a pergunta é, sabe, quais europeus e quais americanos? E quero dizer, isso não é algo que digo com grande felicidade e assim por diante. Mas é claro, é absolutamente claro a partir dos comentários de Vance o que ele está esperando ou desejando. E esta é uma situação em que, sabe, em 2029, você tem na América o presidente Vance, você tem em Paris, na França, a presidente Le Pen ou o presidente Bardella. Putin ainda está lá na Rússia, presumivelmente, ou um sucessor nomeado por Putin. Você tem Orbán na Hungria. E dado o que está acontecendo na Romênia, não acho que você possa derrubar Georgescu, mas não conseguirá derrubar a ala populista por isso. Meloni se aproximou, você sabe, do centro europeu, porque, é claro, a Itália é fraca demais para enfrentar uma combinação de França e Alemanha. Mas se França e Alemanha se dividirem radicalmente, então acho que Meloni irá com, bem, quero dizer, aqueles ideologicamente inclinados com a Itália, com Le Pen. E então, é claro, você tem os espanhóis e portugueses que não dão a mínima de um jeito ou de outro, mas você sabe, votarão com a maioria. E então, é claro, você tem, ideologicamente falando, uma Europa muito diferente. Ideologically speaking, a very different Europe. Now, how that will work out in terms of Agora, como isso vai se desenrolar em termos de relações com os poloneses e os bálticos, e assim por diante, é muito difícil de dizer. Mas, é claro, existe a possibilidade de uma ironia absolutamente suprema, que seria realmente um tanto trágica para os poloneses e bálticos, exceto que eles trouxeram isso totalmente sobre si mesmos. Como sempre acontece nas melhores tragédias, é essencialmente culpa do protagonista, ou da vítima, que é, você sabe, se eles pressionarem, e pressionarem e pressionarem, e a América pressionar, e todos pressionarem, para que a Ucrânia entre na União Europeia. E isso é certamente algo que os ucranianos realmente vão querer, como compensação por não entrarem na OTAN. É virtualmente impossível ver como isso pode acontecer com a União Europeia em sua forma atual. With the European Union in its present form. So what you might get is Então, o que pode acontecer é, quero dizer, ou a Ucrânia, com tantas exclusões, ou cortes, ou concessões, ou seja lá o que for, que ela se torne um cidadão de terceira classe permanente. Ou, claro, se a União Europeia enfrentar outra crise econômica realmente profunda, a União Europeia se dividirá. Muitas pessoas falaram sobre uma Europa de duas velocidades. E então a Ucrânia pode ser incluída no segundo ou terceiro nível. Mas o trágico para os poloneses e os bálticos, é claro, é que eles acabarão com os ucranianos no segundo ou terceiro nível também. O que, como eu digo, poderia fazer alguém sentir pena deles, exceto pelo fato de que eles teriam trazido isso totalmente sobre si mesmos. Well, this is a thing if Bem, a questão é a seguinte. Se a Ucrânia está sendo lutada até o último ucraniano, também está sendo lutada até o último euro, ao que parece, porque as economias da Europa estão realmente enfrentando dificuldades. E agora, quando estão no seu ponto mais fraco, essa ideia de injetar centenas de bilhões de euros em armamentos parece bastante tola quando temos problemas reais com a desindustrialização. E não acho que uma indústria de armas será capaz de reverter isso. Então, sim, há esse aspecto econômico que pode causar a queda da Europa. Provavelmente esse seria o principal. No entanto, apenas como minha pergunta final, por que você tocou nesse ponto, a revolta populista? E há uma divisão interessante emergindo, porque após a Guerra Fria, meio que todos nós, o Ocidente ou o Ocidente político, nos unimos com essa ideia de que o mundo estava dividido entre democracia liberal e autoritarismo. liberal democracy and authoritarianism. This was kind of the lens to understand the world as Isso foi meio que a lente para entender o mundo como dividido entre os superiores e os inferiores. Mas com isso eu acho, o desacoplamento dos liberais dos conservadores ou do liberalismo do Estado-nação, vimos essa nova visão na direita política. Quero dizer, Samuel Huntington delineou isso em Dead Souls em 2004,
quando disse que a verdadeira divisão na América será entre os cosmopolitas e os nacionalistas. E isso resume muito o que agora nos referimos como os populistas da direita, que se veem como patriotas e nacionalistas, enquanto veem seus principais oponentes como os globalistas e cosmopolitas. Através dessa divisão, é interessante porque a Rússia de repente muda imediatamente. Em vez de ser o principal adversário, pode se tornar um parceiro-chave. Então, como você vê isso contribuindo para o desmantelamento da Europa? Porque quaisquer que sejam as tensões de conflito nos Estados, temos as mesmas na Europa. Quando falamos sobre o que significa ser europeu, temos entendimentos completamente diferentes. Por exemplo, quando há migração em massa, como houve a partir de 2015, isso realmente vem à tona. Para os alemães, eles dizem, ser um bom europeu é ser liberal, acolher os migrantes e abraçá-los, direitos humanos. Isso é o que a Europa é. Para os húngaros e os poloneses, eles dizem, não, ser europeu significa preservar nosso patrimônio cristão, ser capaz de reproduzir nossa própria cultura. Então, completamente separado. E algumas questões políticas, é claro, os dividem ainda mais. Mas como você vê isso contribuindo para a fragmentação, ou você acha que isso pode ser atenuado de alguma forma? Bem, quero dizer, é muito interessante, sabe, que como eu disse, o discurso de Vance em Munique foi retratado como sendo anti-europeu. Mas não foi. Foi muito contra os estabelecimentos europeus existentes. Mas ele estava claramente se aproximando das oposições populistas de direita europeias. E você sabe, Vance, um convertido ao catolicismo, certo? Ele cita Tomás de Aquino e Santo Agostinho e olha para trás para Rerum Novarum. Quero dizer, sabemos onde ele estaria na França, ou você sabe para quem ele estaria concorrendo, ou você sabe qual partido? Sim. Então, sim, quero dizer, é isso. Quero dizer, embora sobre isso, Huntington, você sabe, de certa forma se contradisse porque ele meio que postulou esses grandes blocos civilizacionais, mas na verdade é interno na Europa e na América. Mas há, claro, uma reviravolta fascinante, que é que muita da retórica da União Europeia e dos, como quer que você o chame, os cosmopolitas europeus, está bastante errada. Bem, 3 reviravoltas. Em primeiro lugar, isso não é mais diretamente racista. De certa forma, é muito mais russo. Você pensa nos antigos racistas europeus? Eles olhavam de cima para baixo, eram brancos. Na Rússia, sempre foi bastante diferente. Existem povos asiáticos que você considera amigos e você se casa com eles, e eles se juntam às elites russas, e isso remonta a 1000 anos, pelo amor de Deus. E há outros que você considera inimigos. Os tártaros agora são aliados. Os chechenos, bem, pelo menos durante as guerras chechenas eram inimigos. Bem, você não pode retratar não apenas Vance, mas também Alice Weidel na Alemanha. Eles não são racistas em nenhum sentido tradicional. Vance é casado com uma indiana, e Weidel é gay e tem uma parceira do Sri Lanka, pelo amor de Deus. Quero dizer, isso realmente não é, você sabe, o racismo branco, a moda antiga. Mas então, você sabe, sim, eles têm problemas com outras categorias de, você sabe, não europeus, digamos assim. Então essa é a primeira coisa. Você sabe, estamos vivendo em um mundo muito, muito mais complexo. Na Grã-Bretanha, os políticos mais complexos contra imigrantes ilegais nos últimos anos têm sido hindus. E na verdade agora uma nigeriana, Kemi Badenoch, que quando perguntada por quê, ela diz, olha, meus pais vieram legalmente. Mas também eu sei um pouco sobre como é na África Ocidental. E não, eu não quero que a Grã-Bretanha se torne assim. Então é complexo desse ponto de vista. Mas a outra coisa, claro, e é aqui que toda a alegação nazista se desvia completamente, é que não são Le Pen e AfD e companhia na Europa que são os militaristas. And AfD and company in Europe who are the militarists? Absolutely not. Absolutamente não. Eles não dão a mínima para combater a Rússia, para expandir a democracia pela força, para intervenção aqui, ou seja lá o que for.
Não, o que eles realmente se importam é defender as fronteiras da Europa contra a migração. Mas você sabe, então. Quero dizer, todo o conjunto de razões pelas quais o AfD não é nazista, mas a maior delas. E claro, nenhum deles, ninguém, a União Europeia poderia se desfazer. Ainda assim, os alemães não vão atacar a França para recuperar a Alsácia-Lorena, ou atacar a Polônia para recuperar a Silésia, sabe? Então, isso está fora. Mas também, o AfD, eles são nazistas? Não. Eles sonham com Lebensraum, de ir à guerra com a Rússia para conquistar terras para o excesso populacional da Alemanha? Não, não, absolutamente não. Excess population? No, absolutely not. I almost have a suspicion. Sabe, eu quase tenho a suspeita de que muita dessa hostilidade, certamente por parte dos estabelecimentos europeus de relações exteriores e segurança, em relação a Le Pen e ainda mais ao AfD, desapareceria se eles fossem muito mais militaristas e anti-Rússia. Se eles aderissem a um programa agressivo de reverter a Rússia e expandir a civilização branca, entre parênteses, europeia, às custas da civilização asiática, entre parênteses, russa, bárbaros orientais, acho que seriam muito mais aceitáveis para muitos think tanks na Alemanha. Apesar de que isso, é claro, os tornaria muito mais parecidos com os nazistas. Então tá ficando muito complicado, e agora envolve múltiplas camadas de ironia também. Multiple layers of irony involved as well. Isso às vezes aparece como história. Bem, se não para se repetir, rima porque já fizemos tudo isso no passado. Quero dizer, se houver alguma rivalidade não militarista na Europa, seria novamente entre os britânicos e os franceses, como competiram um pouco antes das guerras napoleônicas. Mas desta vez, quem deveria liderar a Europa? E também é interessante que no século XIX havia muitos europeus, e especialmente alemães, que durante a industrialização sentiram que deixaram algo para trás sobre a Europa tradicional. Então, o conservadorismo, você sabe, não sobre não mudar nada, mas gerenciar a mudança. Muitos deles foram para a Rússia para redescobrir algumas das coisas que estavam sendo perdidas, já que os russos haviam ficado para trás na industrialização. Agora mudou um pouco. Agora eles estão olhando para a Rússia. E conservadores e pessoas como Salvini aparecem e dizem: eu me sinto um pouco mais em casa aqui do que na Itália, porque eles conseguem reproduzir sua cultura europeia tradicional, enquanto nós não conseguimos fazer isso na Itália. Então não é nacionalista ao ponto de se limitar apenas a reproduzir sua própria cultura, mas, de fato, uma certa solidariedade europeia, já que estão vendo outros europeus reproduzirem sua cultura e encontram alguma, acho que não aliança, mas solidariedade em suas ideias conservadoras. Mas, novamente, o conservadorismo não é universalismo. Trata-se de reproduzir sua distinção. Então isso se torna um território confuso, eu acho. Mas é claro que o liberalismo é universalista apenas no sentido de que eles querem que o liberalismo seja universalista. Além disso, historicamente, o liberalismo não é antimilitarista, se você voltar o suficiente no tempo. Enquanto você falava, lembrei-me de algo que aconteceu durante as revoluções europeias de 1848. Sabe, quando os liberais tinham esse parlamento da Assembleia Alemã na Pauskirche, em Frankfurt. E uma delegação de liberais alemães foi de lá para ver o rei da Prússia. Um dos Deus, eu os confundo todos, Wilhelm, ou Friedrich Wilhelm, ou um deles. De qualquer forma, acho que eles foram liderados por um dos von Gellachs, essa delegação. E eles instaram o rei da Prússia a unificar a Alemanha. E claro, fazer o que Bismarck fez depois, mas de uma maneira diferente, e excluir os austríacos declarando guerra à Rússia. E o rei da Prússia disse: mas por que eu faria isso? Acabamos de ser aliados dos russos contra aqueles franceses perversos. Os russos nunca me fizeram mal, nem a Alemanha. Eles desempenharam um papel crucial na nossa libertação em 1813. Que desculpa possível, que razão legítima eu tenho para ir à guerra com a Rússia? E os liberais, de forma bastante imprudente, não é assim que se fala com um rei. O chefe da delegação disse:
Bem, nesse caso, Vossa Majestade, já que você se recusou a unificar a Alemanha em nome desta cruzada contra a barbárie russa, considero a Alemanha condenada. E saiu furioso. Quem era o militarista ali? O rei em seu uniforme de guarda? Ou todos esses liberais em seus casacos de fraque? Or all these liberals in their frock coats. Well, this is the, I guess, Bem, acho que o liberalismo sempre teve um pouco de ala militar. Isso também era verdade desde a época de Woodrow Wilson. Quando você transforma um país de um farol de democracia a ser emulado por uma missão civilizadora, é uma linha tênue a ser cruzada, eu acho. De qualquer forma, acho que já tomei muito do seu tempo. Então, Anatoly, muito obrigado pelo seu tempo. Eu realmente aprecio. Anatoly, and I thank you so much for your time. I do appreciate it. Embrace, Enith.